Boa tarde, oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos ter uma aula prática aí, tá? Não vai ter teoria, já tivemos bastante teoria, então hoje eu preparei uma aula para vocês distraírem um pouquinho, descansarem um pouquinho, tá? Posso ligar sim, Rebeca? Só antes de eu ligar o microfone da Rebeca, só para vocês estarem cientes, tá? Que hoje a internet acho que está um pouquinho lenta, então tá travando um pouquinho. Então, caso eu esteja falando e vocês não ouçam, né, ou trave muito a tela, peço um pouquinho de paciência e me avisem no bate-papo, tá? Para eu conseguir repetir ou falar com vocês melhor, mais calma, tá? Ou colocar de novo o que tiver na tela, ok? Pode falar, Rebeca. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Então, eu sempre peço para ligar meu micro só para estar mostrando meus quadros, mas eu também queria agradecer você e também a minha mãe que não está aqui hoje, porque as duas sempre estão me incentivando. Você sempre está falando que as minhas artes estão ficando boas e a minha mãe sempre está falando para eu continuar. E isso tem me deixado muito feliz. Então, hoje eu terminei um quadro, assim, no intervalo da outra aula, para essa aula, eu consegui terminar um quadro. E eu tô toda melada aqui na mão. E eu terminei esse quadro aqui. Olha que lindo! Parabéns! Fico muito E feliz de você estar gostando da aula, de você estar. na outra semana, aí me perguntaram por que você colocou o Saturno? Porque eu achei que colocar o planeta Terra é muito comum. E aí eu fiz esse como um desafio, que alguém me desafiou a fazer um filtro dos sonhos. Muito legal, parabéns. Eu fico feliz em ver sua evolução, cada dia você se dedicando mais à arte, né, conseguindo desenvolver mais as técnicas. Parabéns mesmo, Rebeca, você E evoluiu ainda estou escrevendo bastante. uma história. E eu ainda estou escrevendo uma história de detetive aqui. Porque eu estou Muito tendo várias legal. ideias. Aí, quem sabe um dia não vai ser você nem né, uma exposição aí, né, para a gente visualizar seus quadros. Isso Meu aí. Deus. Ainda está Parabéns mesmo, ficando viu? essa parte aqui. E minha mão está toda coisada aqui, se dá para ver. Falando em tinta, a próxima aula, né, depois do feriado, eu quero que vocês separem tintas para a gente fazer umas artes com tinta, tá bom? Então, deixem separados para as próximas aulas. Vai ter um tempinho já para vocês se programarem aí, tá bom? Olha aí a Rebeca já com as tintas dela. É isso aí. Nossa, tinta de tubo grande, tinta de bisnaga, tinta de potinho pequeno, tem tinta aquarela, nossa, tem tinta metálica, Muito tinta legal. pneu. Parabéns, Rebeca. Fico muito feliz por você, tá? Obrigado. Então, hoje eu separei aí para vocês, antes da gente começar a atividade prática, para a gente fazer aquela nossa excursão virtual, né? Então, eu deixei duas opções aí para vocês, tá? A gente pode conhecer o Museu do Louvre ou a Pirâmide do Egito. Então, escolham aí no bate-papo para a gente fazer essa excursão virtual e depois a gente começar a nossa atividade de hoje, tá? Então, vamos lá. Eu pedi semana passada para vocês separarem alguns materiais, né? Como rolinho vazio de papel higiênico, não sei se vocês conseguiram separar, e alguns materiais que vocês tivessem em casa para a gente fazer uma atividade hoje. Se não conseguiram separar, a gente vai fazer outra atividade, não tem problema, tá? Caso conseguiram, a gente ainda consegue fazer essa atividade hoje que eu preparei também, ok? Mas antes disso, eu quero falar para vocês sobre o conteúdo da prova. Não sei se eu já falei aqui, se todo mundo já pegou, tá? Mas eu vou falar aqui para vocês. Desenhos engraçados, arte cinética e op art, né? Que entram como ilusão de ótica. Agamógrafo, festa junina, Alfredo Volpe e art knife. Já tinha falado para vocês? Ó, já fez, a prova tirou 10. Fico feliz, hein? Isso aí. Vamos lá, então. Então, pirâmide do Egito, vamos lá? Então, conhecer a pirâmide? Foi o único voto que teve aqui, ninguém mais votou. Então, eu vou nesse voto que está aqui na tela, tá bom? No bate-papo. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui. Lembrando que essas excursões virtuais, gente, eles não conseguem nos mostrar, né, muita coisa, tá? Eles só liberam algumas partes, ok? De algumas pirâmides, ok?
Então, deixa eu mostrar essa daqui. Ó, essa dá pra gente vir aqui de fora, ó. Ó, aqui é uma tumba. Deixa eu já deixar aqui traduzido, porque eles vão mostrando algumas partes, dá pra gente começar a ler, tá? Bom, então vamos lá. Ó, dá pra gente ver todos os detalhes das paredes, por mais que estejam, né, com uma defasagem, um desgaste na parede, a gente consegue visualizar aí também, né? Vamos lá. Olha aí que legal. Lembrando que, ó, esses desenhos nas paredes das pirâmides contam um pouquinho, né, dos rituais que eram feitos naquela época. Olha aí que legal. E a gente consegue ver direitinho, porque os arqueólogos, historiadores, né, eles fazem de tudo para conservar o local. Ó, outra coisa, lembrando para vocês que agora as aulas vai ser aquela regrinha dos 5 minutos, ok? E também de você colocar seu nome, sobrenome e o número, porque voltar a ter invasões, então a gente está priorizando fazer as regras para não acontecer, né? De estragar aí a aula de vocês, ok? Então, por exemplo, tem gente tentando entrar com nome e com apelido, tá? Eu não vou aceitar, por quê? Porque pode ser alguém querendo invadir, tá? Então, eu peço que vocês coloquem o nome e sobrenome, sem apelidos, tá bom? Para facilitar o trabalho do professor e não prejudicar a aula, tá bom, gente? Então, vamos lá, ó. Olha aqui. Que legal, dá para a gente ver todos os detalhes. E ó, em cada parte dessas bolinhas azuis, gente, a gente consegue ler um pouquinho da história, tá? E também eles mostram algumas partes da reconstrução, né? Como era naquele momento. Deixa eu achar um desses que vai mostrar para vocês entenderem o que eu tô falando. Ó, como eu falei, só algumas partes que eles liberam a gente conhecer, né? A gente visitar. Porque essa é a área de preservação, então se todo mundo, né, puder entrar em todos os locais, fica difícil para eles controlarem, tá? Ó, então essa é uma parte. Agora eu vou mostrar para vocês outra parte, tá? Do local também que dá para a gente conhecer. Ó, esse já é um subsolo, tá? Ó, aqui mostra uma reconstrução. Olha que legal. Esse tipo de arte, né, egípcia, vocês vão ver lá no ensino médio, tá? Aí vocês vão conhecer bastante da história. Vamos subir aqui a escada. Ó, só para vocês entenderem, esses desenhos, né? Sempre vocês vão ver os desenhos com as pernas, né, o corpo para frente e a cabeça para o lado. Isso é a lei deles na hora de quando se fala em desenho, em pintura, tá? É a lei da frontalidade. Sempre o corpo para frente e cabeça só apenas virado, tá? E as estátuas, os desenhos egípcios, eles não transmitem emoções. Olha aí uma reconstrução de como era. Então, eles não transmitem emoções. Então, sempre é bem sério, né? Os desenhos, tá? As pessoas que são retratadas. Isso daqui é uma porta falsa. Ó, eles fizeram já essa passarela de madeira para conservar o chão, né? Original do local, ok? Não tinha isso daqui antes, tá? Foi as pessoas que, ó, olha como era o chão.
Essa é uma foto original, tá vendo? Então, as pessoas que escavaram, né, o local, que estão preservando, que criaram esse piso de madeira para não danificar o local, tá? Não sei se vocês viram, né? Mas teve um local aí que acharam vários, né, sarcófagos aí e até abriram no meio de um monte de gente. Só que isso acaba prejudicando, né, os estudos, prejudicando, né, tudo que está sendo conservado, porque querendo ou não, né, quando você abre algo que está fechado há muito tempo, né, e entra ali o oxigênio, né, o oxigênio a gente não vê, mas tem muita bactéria, muita coisa, né, que envolve, né, e acaba prejudicando, né, algo que está conservado há tanto tempo. Para abrir algo tão antigo assim, tem que estar em um ambiente fechado, né, com as pessoas que saibam tocar no local, que estejam com luvas, para não contaminar nem o próprio, né, objeto, nem a própria pessoa que está ali, né? Então, como estão segurando a passarela? Essa passarela não é muito alta, não, ó. Ela tá apoiada no próprio chão, tá vendo? Ó, é o próprio chão que está aqui apoiando a passarela, tá? Ela não é alta. Ó, então, como eu falei, né, em cada parte aqui, você consegue, né, ter um pedaço da história contada e eles já te mandam links, ó, para você ver outros tours guiados, tá? Então, ó, se você quiser, né, ver esse tour guiado certinho, bonitinho, aí você entra, né, no Google e coloca tours pelas pirâmides do Egito e eles vão lá, vai ter um site com vários links. Então, você conseguindo entrar em um desses, ele já te direciona para outros locais, tá vendo? Ó, clique aqui para ver o tour de Meresank. E aí vai te mostrar certinho, né, cada local aí, tá? Eu não vou clicar porque pode ser que tenha som, né? E aí pode dar direitos autorais, então acaba prejudicando a nossa aula. Mas depois vocês pesquisam aí certinho que aí vocês conseguem ver direitinho, tá bom? Ó, essa janela iluminou a porta falsa do túmulo de Meresank, que você pode ver de frente para ela. Haveria portas de madeira no limiar entre a janela e a porta falsa que os adoradores poderiam ter aberto para cerimônias ou outros afins, de forma que a luz incidisse diretamente na coluna central da porta falsa. Agora, o porquê da porta falsa? Já não sei por que eles criaram a porta falsa. Porta falsa é essa daqui, gente, ó. Essa é a porta falsa. Em certos momentos do dia, o sol se punha diretamente da janela da parede leste da capela sobre o nicho de oferendas da porta falsa, acima do poço do enterro. Provavelmente não foi um incidente. Ó, e aqui você descia, né? Você desce lá para onde eu mostrei para vocês aquela hora, tá? E aí vai andando, aí vou mostrando as reconstruções de como, né, poderia ser, né, na origem desse local, tá? É bem interessante, ó. Quem gosta, né, de história, quem gosta de conhecer aí outros tipos de arte, ó, bem interessante vocês pesquisarem para conhecer esses locais, tá bom? E aí, gostaram de um mini tour aí, porque não tem muita coisa para a gente ver, né? Para a próxima aula, podemos visitar o Museu de Cera? Posso pesquisar e tentar ver alguma excursão para o Museu de Cera, sim, tá? Eu vou ver certinho, aí eu separo então para a próxima aula, tá bom? Então, vamos lá começar a aula de hoje. Vocês conseguiram separar aí material para a aula que eu pedi? Ou vocês não têm nenhum material aí de papel, não tem nenhum rolinho de papel higiênico, como eu pedi? Se não tiver, a gente vai fazer outra atividade. Separei já algumas opções, já caso vocês não tivessem separado, tá? Aí a gente pode deixar para depois do feriado, então, que aí vocês têm tempo de separar. Então, vamos fazer assim. Hoje, eu vou fazer com vocês um desenho e vou tentar fazer algo relacionado a papel mesmo, que aí dá para fazer no próprio sulfite. E aí, voltando do feriado, vocês já separam o rolinho de papel, tá? Quantos vocês conseguirem, e tinta, ok? Para a gente fazer umas atividades também, tá? Então, vamos fazer um primeiro desenho aqui. E aí, depois a gente faz
essa parte aí com vocês, tá? Com rolinho, ok? Vamos fazer esse desenho da borboleta, tá? Como que a gente vai fazer esse desenho? Vamos lá. Esse é um desenho simétrico, então precisamos da folha dividida ao meio. Eu acho que eu já fiz com vocês um desenho simétrico assim, né? Não sei se eu fiz com vocês o da árvore ou do girassol. Foi nessa sala que eu fiz ou não? É tanta sala, gente, que é tanta atividade, só o da árvore. Então, o que a gente fez da árvore, a gente vai fazer com o da borboleta. Vamos desenhar metade, tá? E depois a gente desenha a outra metade copiando, ok? E aí depois eu vou ensinar para vocês, não sei se vocês já aprenderam em outros anos, tá? Fazer um artesanato com papel. Como que a gente vai fazer esse artesanato com papel? Utilizando um sulfite mesmo, tá, gente? Encaixando um pedacinho no outro. Não sei se com a professora Eliane vocês conseguiram fazer ela ensinou essa atividade. Chama-se origami modular. Vocês já ouviram falar? Que é aquele do cisne, por exemplo, que vocês vão encaixando um pedacinho no outro. Esse daqui, ó, que eu tô falando. Vocês já viram esse tipo de arte, não já? Mas vocês sabem como que funciona esse tipo de arte? Já conheceram? Ah, então tá bom. Então, eu separei outros também aí, caso vocês já tivessem visto, tá? Então, vamos começar pela borboleta. Primeiro, vamos então dobrar o papel ao meio, tá? Desenhar metade da borboleta, ok? Lembra daquele truque, né? Quando tá no caderno, desenha no lado direito, depois dobra, né? E copia no verso. Se tiver com outra folha à parte, para ficar mais fácil, deixa a dobra para o lado esquerdo. Deixa dobrado na metade, para o lado esquerdo a dobra. E depois faz ao contrário para copiar, tá? Então, vamos lá. Vou desenhar aí, então, metade da borboleta. Para quem não sabe desenhar borboleta, aí dá para você copiar certinho, passo a passo. Ó. Desenha o corpo, depois desenha as asas. Todo mundo conseguiu anotar a matéria da prova, gente? Ó, aí já tá. Já com a parte de baixo. E aí, enquanto a gente tá fazendo esse desenho, deixem separado aí papel colorido ou sulfite para a gente fazer a outra atividade, tá? Que é recortando e colando. Que eu vou ensinar a fazer também um artesanato aí. Porque a gente falou tanto de artesanato, a gente tem que fazer alguma coisa relacionada ao artesanato, né? Vamos lá. Tô fazendo o meu aqui também. Ó, quando a gente fala em arte, gente, não fica perfeito tudo de primeira, tá? Então, o ideal é vocês sempre estiverem com uma borracha aí em mãos, que é a borracha que ajuda, né, a gente deixar o desenho mais perfeito, mais bonito, né? E conforme você vai desenhando, vai vendo que não tá bem, não tá bom, vai apagando, vai fazendo de novo, tá? Então, sempre com uma borracha em mãos. Que ninguém nasceu sabendo, então a gente vai, né, aos poucos aí, dando forma aos desenhos. Então, ó, fizemos a parte de fora e aí você completa, né, colocando os detalhes, né, da parte de dentro. Então, ó, tá vendo que eu fiz primeiro a parte de dentro, né,
aqui como se fosse uma nuvem. Depois você puxa aqui puxei outra linha por fora para contornar essa parte, então, né, que fez antes. E isso é uma forma de fazer, tá, gente? Vocês podem tentar fazer de outra maneira que vocês gostarem. E aí, depois que a gente fez todo, então, né, esse passo a passo, a gente começa a fazer, né, copiar para o outro lado. O que chama atenção na borboleta, além dos traços, também é a cor que vocês vão utilizar, tá? Porque sempre, né, a pintura é o que dá o charme no desenho. Então, vamos lá, ó. Tô fazendo aqui o meu. Tô terminando já. Ó, já fiz o meu aqui. Já fiz o meu. Ficou até maior do que está aí. O desenho ocupou mais espaço. Eu fiz um pouco maior. Então, com mais detalhes, né? E aí, depois a gente faz de copiar para o outro lado. E aí, essa parte de copiar para o outro lado, vocês sabem como faz. Só que vocês podem fazer de duas maneiras. Daquele jeito, passando traço a traço. Ou você também pode simplesmente rabiscar toda a parte de trás, que também vai criar o mesmo efeito. Se você só rabiscar, ó, ele vai copiando do outro lado. Porém, isso aí você tem que ter também a noção de qual é o material que você tem aí, né? Embaixo do seu papel, para não copiar o próprio material. Por exemplo, eu tenho uma toalha aqui de renda. Então, se eu fizer esse de rabiscar, vai ficar todo marcado a renda que está embaixo. Então, eu prefiro passar, né, passo a passo aí na linha, tá? Sim, dá para fazer sim. Eu até ia já falar para vocês, além da flor, eu quero que vocês pensem, né, num fundo bonito para essa obra, né? Porque a gente já está na primavera, então como a gente está fazendo a flor, vamos deixar essa flor, né, em um ambiente bem bonito. Então tem que compor essa flor. Qual é a ideia? Vocês podem pensar o quê, né? Pense em uma frase aí de primavera e ilustre essa frase através, né, de desenho. Então, como já tem a flor, já tem um desenho aí. Agora é só você pensar na paisagem, aí ilustra através dessa frase que vocês escolherem. É bem legal também essa atividade da frase. Isso é uma sugestão, tá? Mas vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor, ok? Então, estou copiando aqui já o meu desenho.
Ó, já copiei para o outro lado. Agora é só eu passar por cima e finalizar a minha flor aí, que já vai estar pronta, tá? Então, normalmente, para você passar por cima, usa uma canetinha, algo assim, tá? Mas como isso daqui demora para a gente finalizar, vou ensinar para vocês, então, a obra de arte lá que eu falei do papel, tá? Eu vou usar papel colorido para ficar melhor de vocês visualizarem a obra. Seria mais ou menos um artesanato, tá? Para você decorar aí um ambiente, uma festa, tá? Utilizando papel, ok? Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Para quem não conhece aquela arte lá que eu mostrei do origami modular, né? Alguns falou que sim, mas pode ser que alguém não conheça. É muito fácil a dobradura. Você vai fazer algumas pecinhas e as pecinhas você vai encaixando uma na outra. Ó, essa dobradura da pecinha, né? Você vai encaixando uma na outra para você conseguir fazer esse tipo de arte, tá? Se alguém não souber fazer, eu até ensino, né? Depois, ó, aqui tem o papel. Vou ensinar só a pecinha e como encaixar para vocês terem uma ideia, tá? Papel, o sulfite a gente divide em 8 partes. Tem aqui uma das partes, eu dobro ao meio, né? Marco o meio também, dobro um lado, dobro o outro, vira ao contrário, dobro um para cima aqui, dobro para cima aqui, as pontinhas, depois dobro para cima, dobro ao meio. Aí vai ficar uma abertura aqui, né? E depois é só encaixar as outras pecinhas uma na outra. E aí vai dando forma aí aos desenhos que vocês quiserem montar, ok? Então, vamos lá. Aí, eu tenho mais uma obra aqui, que é super fácil também, né? Seria esses móveis. Olha aqui, que bonitinho. Isso é feito só com papel, tá? Então, o que a gente utiliza para fazer esses móveis? Apenas fitas, né, de papel. Então, vários tipos, né, de fitas de papel a gente utiliza para fazer esses móveis. E aí você vai juntando eles através de cola, né, ou colando um no outro, ou também a gente vai grampeando. Grampear fica mais fácil, né? Porque não vai sujar nada e não precisa esperar secar, né? Então você vai recortando várias tirinhas, né? E dobrando elas ao meio e colando ou grampeando aí. Aí você tem que fazer 7 dessas tirinhas, 7 não, 8 dessas florzinhas, né? E depois a gente faz o centro, ó, das tirinhas, né? Da flor e depois encaixa todas. Olha como fica bem bacana. O que eu falei para vocês do papel, do rolinho de papel higiênico, são essas flores, ó, que também ficam como decoração. Olha aí que legal. Dá para você colocar até espelho e colocar na parede do quarto. Olha aí, fica bem bacana. E é super fácil de fazer também, tá? E a gente utiliza rolinhos de papel higiênico apenas, tá? Recorta os rolinhos e vamos encaixando uma na outra. Essa é uma das atividades que a gente vai fazer com o rolinho mais para frente, ok? Mas uma atividade legal que dá para a gente fazer agora é essa daqui, ó, que os meninos até vão gostar, que forma-se como se fosse um brinquedo também, tá? Então, ó, precisamos do quê? De 8 quadradinhos desse, tá? Então, precisamos de 8 quadradinhos desse. O tamanho, gente, não tem um tamanho certo. Então, o que eu aconselho? Vocês podem dobrar o papel em 8 partes, como se fosse fazer a dobradura lá do cisne. E depois pode tirar dessas 8 partes os quadrados. Como que tira? De um retângulo quadrado, ó. Tem um retângulo aqui, dobro, né, assim. E aí vira um quadrado se eu tirar a parte de baixo, tá? Isso é se, né, a gente for fazer pequeno, ok? Mas se vocês quiserem fazer grande, aí vocês fazem um quadrado maior.
Estamos precisando de 8 quadradinhos. Então, ó, vou fazer pequeno, porque eu já tenho os que eu cortei do cisne. Preciso dobrar ele em todas as partes. Então, preciso dobrar vertical, horizontal, inclinado de um lado, inclinado do outro, tá? Ó. Tá vendo? Já marquei todos os lados. Ó, marquei todos os lados. Agora, eu vou fazer a dobra dele. Mesma coisa do cisne, todas as dobras vão ser iguais, a gente vai repetir, tá? Então, a gente vai precisar de 8 dobras dessa, né? São 8 quadradinhos, então vai precisar de 8. Então, ó, o que eu vou fazer? Agora, eu dobro no lado. Tem que deixar bem marcadinho, tá, gente? Senão, não vai. Dobro um de um lado. Dobro do outro. Ó. Depois, dobra ao meio. E aí, essa ponta que ficou, que é quadrada, eu coloco ela para dentro. Ó, vai ficar dessa forma. Tá? E aí, essa peça eu vou encaixar na outra. Nas outras, né? Como que eu encaixo nas outras? Eu vou mostrar para vocês. Vou fazer mais uma pecinha aqui para vocês visualizarem. Por que é legal essa atividade aí? Porque no final, quando você termina que junta tudo, você pode fazer até uma brincadeira com eles. Ele vai girar igual como se fosse peão. Aí, você pode jogar, né, de um para o outro. Tem vários brinquedos, várias atividades que você consegue fazer com material reciclável, né? Com papel, com rolinho de papel higiênico. O rolinho, ele é muito versátil, você consegue usar ele para várias coisas. Como carimbo, dá para você usar ele como carimbo também. Então, é bem interessante. Ó, vou fazer outra aqui. Eu ia usar os coloridos, mas vou aproveitar o folha de sulfite que eu já tenho cortado aqui. Ó, vou colocar para dentro dessa parte e fiz outra pecinha. Agora, vou pegar a pecinha que eu fiz primeiro, ó. Essa parte aqui aberta, tá? Para cima. Vou colocar a outra pecinha. Encaixar aqui, tá? Vou encaixar aqui, ok? E aí, ó, essa parte que ficou sobrando entre uma peça e outra, eu vou dobrar para dentro, ó. Dobro para dentro e dobro para dentro. Ok? Tá encaixado, ó. A peça vai e a peça volta, ó. Vai e volta, tá vendo? Então, você vai fazer isso em todas as pecinhas, tá? Vai encaixar uma na outra. Depois que encaixou tudo, você consegue juntar ela no meio, né? Consegue puxar para fora e colocar para dentro, né? Empurrar para dentro. Aí você consegue ter esse movimento aí de girar totalmente a obra, tá? O artesanato aí, ok? Porque quando você junta tudo, todos os pedaços de papel no meio, você consegue ter essa sensação aí de girar, tá? E fica bem bacana, ó. Conforme você vai passando, né? Vai encaixando um no outro, fica dessa maneira. Aí, conforme você vai ajeitando e apertando ele, ele fica assim, ó. E aí você consegue girar e ele fica igual um peão. Também fica bem legal. Depois, quem fizer, me manda uma foto ou um vídeo mostrando como se vocês conseguiram brincar com ele, né? Se deu certo o efeito. É bem interessante. E aí, todos os pedaços vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Aquele primeiro, quem quiser fazer também, as meninas que gostam de decorar aí, é bem interessante, é bem fácil, tá? Só precisa das fitas. E aí, se você tem várias fitas,
pode fazer uma maior, uma média e vai diminuindo o tamanho, ou você pode fazer tudo do mesmo tamanho, não tem problema. Se for diferentes tamanhos, aí você utiliza a grande no meio e você utiliza as outras, né, um em cada lado, tá? Aqui tá intercalado porque tá mudando as cores, mas pode ser uma cor só também, tá? Não tem problema, ok? E aí, conseguiram fazer a borboleta? Conseguiram entender essa parte da dobradura deste brinquedo aí? E na outra semana, voltando do feriado, vamos fazer então o artesanato com o papel, o rolinho de papel higiênico, tá? E vamos fazer pintura com rolinho também. Então, não esqueçam de separar bastante rolinho de papel higiênico aí, para vocês conseguirem fazer as atividades, ok? Vai ser uma aula também mais prática, né? Quando a gente voltar, para a gente fazer essas confecções aí, tá? O rolinho a gente vai usar de duas formas, por isso que precisa de bastante. Para confeccionar o artesanato e para a gente colorir, então para a gente usar a tinta, tá? Vamos usar ele de carimbo também, ok? Então, por isso que eu preciso de vários, tá? Então, não esqueçam de estudar para a prova. Fiquem calmos, a prova tá fácil, não tá difícil. Então, se vocês estudaram, se vocês anotaram tudo que eu falei, né? Tudo que tem aí nos slides que eu passei, vocês vão bem na prova, né? Teve gente que já falou que tirou 10. Isso aí, eu fico bem feliz em ver vocês conseguindo realizar as atividades, conseguindo fazer a prova, tá? A sala sempre participa, sempre está empenhada, então vocês vão bem, tá bom? Cadê a Maria Eduarda? Não está hoje em aula? Que milagre, não falou nada. Eu acho que ela não está aí, né? Giovana também não falou nada hoje. O Lorenzo também não. E aí, tá com sono hoje, povo? É até estranho quando vocês não falam nada. Oi, Lorenzo. Oi, Rebeca, Luiz Felipe, Yasmin, Juliana, Lucas, Maria Fernanda, Giovana, Murilo, Enzo, Nicolas. Essa semana elas não estão entrando, mas elas estão bem. É até estranho não ver elas em aula. Tem pouca gente hoje mesmo. Então, hoje eu acho que está acontecendo isso também porque a internet não está muito boa. Na primeira aula que eu tive hoje, travou muito. Até o slide não queria abrir. Então, provavelmente pode ter acontecido isso na casa de alguém também, por isso que não tem muita gente. Não sei, pode ser, né? A semana toda elas não estão entrando? Ah, não sei, pode ter acontecido alguma coisa, então. Pode ser também. Tem gente falando que pode ter pouca gente por causa das provas. Pode ser que tem gente fazendo as provas, né? Das matérias aí em horário de aula. Pode ser também um motivo. Mas não deixe de assistir as aulas, gente. Mesmo em semana de prova, deixe de fazer a prova de manhã ou à noite. Por quê? Porque a matéria que a gente está dando agora vai cair no quarto bimestre. Então, vai ter um momento que vocês vão precisar dessa matéria, né? Então, não deixem de fazer assistir a aula para fazer prova em horário de aula, para não prejudicar mais para frente, tá? Porque como funciona? A gente está fazendo os conteúdos conforme, né, o período. Então, no primeiro bimestre foi as 5 primeiras aulas, no segundo bimestre as 6 primeiras aulas, no terceiro, e assim vai, tá? Conforme o tanto de aula que foi dada aí por bimestre, ok? Eu acho que sexta, não sei. Eu não sei, o tempo eu não sei, tá bom? Pergunta para a direção que eles te respondem, tá bom? Gente, então foi isso a aula de hoje, tá? Espero que tenham gostado e bom feriado a todos. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau!